Ele era um homem forjado no silêncio dos desertos e no trovão da guerra, um veterano condecorado chamado Elias, cuja alma buscava um refúgio que o mundo parecia ter esquecido. Ao seu lado, caminhava sua única âncora, Sombra, um pastor alemão cuja lealdade era tão inabalável quanto as montanhas que agora o cercavam. Juntos, eles não buscavam um destino, mas um desaparecimento, um lugar onde os fantasmas do passado pudessem finalmente encontrar repouso. A estrada os conduziu a Aurora Creek, uma cidade aninhada em um vale gelado, um enclave de paz que o tempo parecia ter poupado, com suas ruas de paralelepípedos e vitrines que brilhavam com uma luz calorosa e antiga. Mas até mesmo os paraísos mais escondidos podem ser invadidos, e uma sombra corporativa, fria e impessoal, já se estendia sobre os telhados cobertos de neve, ameaçando apagar a luz da cidade para sempre, substituindo a história por concreto e a comunidade por lucro. Elias não sabia, mas sua busca por esquecimento o havia levado diretamente ao coração de uma batalha pela alma de um povo, e o guerreiro adormecido dentro dele estava prestes a ser despertado, não pelo som de um tiro, mas pela melodia frágil de uma cidade à beira da extinção. O epicentro da luta de Aurora Creek era uma pequena loja de música chamada A Melodia Eterna, um santuário de madeira e memórias administrado pelo gentil Senhor Abel, um guardião de cabelos brancos cujas mãos haviam afinado os instrumentos que tocaram nas celebrações e nos lutos da cidade por gerações. Foi o latido protetor de Sombra que rasgou o silêncio da tarde, alertando Elias para a crise que se desenrolava lá dentro. Ao entrar, ele encontrou o velho senhor caído, vítima não de uma doença súbita, mas da pressão esmagadora da Quantum Holdings, uma entidade sem rosto determinada a demolir a rua principal para erguer um complexo comercial estéril. Com a calma nascida no caos, Elias salvou a vida de Abel, e nesse ato de compaixão um laço foi forjado, um que o prenderia ao destino de Aurora Creek de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. Senhor Abel se tornou seu mentor, enxergando além do exterior endurecido de Elias, a honra de um protetor. Ele compartilhou as histórias, as tradições e a batalha desesperada que travava contra os advogados da corporação, e com cada palavra, Elias sentiu o chamado para ficar, para lutar, para transformar sua jornada sem rumo em uma vigília por aquele lugar que começava a se parecer perigosamente com um lar. A esperança, no entanto, é uma chama frágil. Após a morte pacífica de Senhor Abel, um véu de derrota caiu sobre Aurora Creek. Deixado para cuidar dos pertences de seu velho amigo, Elias sentiu o peso do legado e da perda. Foi então, em meio à poeira e ao silêncio da loja vazia, que Sombra, com uma insistência canina que beirava o sobrenatural, começou a arranhar uma tábua solta atrás do balcão. Guiado pela pata de seu companheiro, Elias descobriu um compartimento secreto. Dentro, uma caixa de metal continha não apenas poeira, mas a salvação, a carta de fundação original da cidade e as escrituras que declaravam a rua principal um patrimônio histórico intocável, protegido por lei. Em uma tensa audiência na prefeitura, o clímax da batalha não foi travado com força, mas com a verdade. Elias, o estranho silencioso, ergueu-se diante da comunidade e dos executivos arrogantes e, com uma voz firme, apresentou os documentos que expuseram a fraude da Quantum Holdings. A verdade, há muito enterrada, brilhou como um farol, unindo os moradores em uma muralha de coragem. Derrotada pela lei e pela vontade do povo, a corporação recuou em desgraça. No final, o testamento de Senhor Abel revelou seu último desejo. Ele legou a melodia eterna a Elias, o homem que chegara como um andarilho, mas se tornou o guardião da cidade. O veterano que buscava o nada encontrou tudo, um propósito, um lar e a redenção, não em um campo de batalha distante, mas no coração pulsante de uma comunidade que ele ajudou a salvar. De que cidade você está assistindo a esta história? Curta este vídeo e inscreva-se para mais contos inspiradores como este. O som foi o que os atraiu, uma anomalia na paisagem sonora silenciosa de Aurora Creek. Não era o rugido de um motor ou o eco de um grito distante, mas algo infinitamente mais raro e frágil. A melodia melancólica de um violino antigo. Uma lina de som fina e trêmula que parecia tecer-se através dos flocos de neve que caíam preguiçosamente. A música emanava de uma pequena loja com uma fachada de carvalho escuro, sobre a qual uma placa de madeira entalhada mancha pelo tempo e pela intempérie, anunciava com elegância silenciosa a melodia eterna.
Para Elias, um homem cuja audição havia sido recondicionada pelo estrondo da artilharia e pelo silvo agudo dos projéteis, aquela melodia era como uma língua estrangeira que sua alma de alguma forma compreendia instintivamente. Ele parou, a cabeça levemente inclinada, sentindo um espasmo de algo que não sentia há anos, uma curiosidade desarmada. A cidade, até aquele momento, fora apenas uma textura, uma colagem de sensações frias e cheiros reconfortantes de pinho e pão assando. Era um pano de fundo para seu movimento perpétuo, mais um ponto no mapa de sua fuga. Mas aquele som, tão carregado de história e de uma tristeza suave, deu ao lugar um centro, um coração que pulsava. Sombra, que até então caminhava com a disciplina de um sentinela, também parou, suas orelhas erguidas e atentas, não com alarme, mas com uma atenção concentrada, como se também estivesse ouvindo a história que a música contava. Elias observou a vitrine, onde violoncelos envelhecidos descansavam como gigantes adormecidos e flautas de prata brilhavam suavemente sob a luz quente de um abajur. O lugar parecia menos uma loja e mais um santuário, um refúgio contra a marcha implacável do tempo. Por um instante, o veterano permitiu-se imaginar a vida de quem tocava aquela música. Uma existência definida não pela contagem de dias sobrevividos, mas pela criação de beleza. A imagem era tão estranha ao seu mundo de aço, areia e sobrevivência que pareceu quase um sonho. Ele sentia o frio penetrar as camadas de sua roupa, um lembrete físico de sua realidade, mas a música oferecia um calor diferente, um que alcançava um lugar muito mais profundo e congelado dentro dele. Era uma promessa de que, mesmo em um mundo quebrado, coisas belas e delicadas ainda podiam existir, ainda podiam lutar para serem ouvidas acima do barulho. A neve continuava a cair, cobrindo seus ombros e a pelagem espessa de sombra, envolvendo-os em um casulo de silêncio branco, do qual apenas aquela melodia solitária conseguia escapar, um fio de esperança em um mundo cinzento. De repente, a melodia cessou. O corte foi abrupto, não um final gracioso, mas um soluço silenciado. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o de antes. No mesmo instante, Sombra enrijeceu. Um rosnado baixo e gutural vibrou em seu peito, um som que Elias conhecia bem. Era o alarme silencioso, o sinal de que a ameaça não era percebida, mas sentida. Os olhos do cão estavam fixos na porta da loja. Sem hesitar, Elias seguiu o instinto de seu companheiro. Ele colocou a mão no ombro de Sombra, um gesto de reconhecimento, e caminhou em direção à entrada. A porta se abriu com um leve toque, o sininho acima dela emitindo um tilintar assustado. O interior era quente e cheirava a madeira polida e resina, mas a cena que os recebeu congelou o ar. Dois homens de ternos escuros e caros, cujos rostos eram máscaras impessoais de arrogância corporativa, estavam parados sobre um senhor idoso de cabelos brancos como a neve. O velho, frágil e pálido, estava sentado em um banco, o violino e o arco caídos ao seu lado. «Os termos não são negociáveis, Abel», disse um dos homens, a voz fria e cortante. «A oferta é final. Assine ou a próxima conversa será com um juiz de execução». O velho senhor Abel, olhou para eles com olhos que continham a história de uma vida inteira, agora nublados pelo medo. «Esta loja, esta rua, é a alma de Aurora Creek. Não se pode colocar um preço na alma». «Nós podemos, e nós colocamos», retrucou o segundo homem, deslizando uma pasta sobre o balcão. «Assine». Foi então que eles notaram Elias e Sombra, parados na entrada como estátuas silenciosas. Sombra não latiu, mas permaneceu ao lado de Elias, um guardião imóvel cuja presença era mais intimidadora do que qualquer agressão. Elias deu um passo à frente, seu movimento calmo e deliberado. Seus olhos não se fixaram nos homens, mas no velho. «Está tudo bem por aqui, senhor?» Sua voz era baixa, um barítono tranquilo, que carregava um peso inconfundível. O primeiro executivo se virou, irritado com a interrupção. «Isto é um assunto particular, saia». Elias o ignorou, mantendo o olhar em Senhor Abel. «O senhor gostaria que eles fossem embora?» O velho olhou para Elias, um vislumbre de esperança em seu rosto cansado, e acenou lentamente com a cabeça. Elias então se virou para os dois homens. Ele não levantou a voz, ele não fez nenhuma ameaça. Ele simplesmente ficou ali, sua postura ereta, seu olhar firme.
O silêncio na sala tornou-se denso, carregado com a autoridade não dita de um homem que já havia enfrentado coisas muito piores do que tiranos de escritório. Os executivos se entreolharam, desconfortáveis. Eles eram predadores acostumados a presas fáceis. Este homem era algo diferente. Com um bufo de frustração, o primeiro homem pegou a pasta. Isto não acabou, velho, ele cuspiu, antes de passar por Elias e sair da loja, seu colega logo atrás. A porta se fechou e o único som era a respiração tremula de Sr. Abel. Elias se aproximou e pegou o violino do chão, entregando-o com cuidado nas mãos do velho. Sr. Abel segurou o instrumento como se fosse uma criança. Obrigado, ele sussurrou, a voz embargada. Obrigado, meu filho. Você os afugentou, por hoje. Ele olhou para Elias, e a profundidade da tristeza em seus olhos era avassaladora. Mas o que você não entende é que a ameaça é muito maior do que esta pequena loja. Eles não querem apenas os meus tijolos, eles querem a cidade inteira. Semanas se passaram, transformando a neve fresca de Aurora Creek em gelo endurecido e depois em lama à medida que uma primavera hesitante começava a se insinuar pelo vale. Para Elias, esses dias desenrolaram em um ritmo lento e deliberado, marcado não pelo tic-tac de um relógio, mas pelas xícaras de café quente compartilhadas com o Sr. Abel na penumbra da loja de música. O velho senhor, embora fisicamente enfraquecido pela provação, possuía um espírito que ardia com a tenacidade de uma vela em uma ventania. Ele se tornara o cronista de Aurora Creek para Elias, tecendo a história da cidade através de anedotas sobre os instrumentos que consertava. Cada violino arranhado contava a história de um baile de colheita. Cada piano desafinado guardava os ecos das lições de uma criança. Elias, um homem acostumado a relatórios de missão e ordens concisas, encontrou-se imerso em um tipo diferente de inteligência, a memória viva de uma comunidade. Ele ouvia, raramente falando, absorvendo o peso do que estava em jogo. A ameaça da Quantum Holdings não era mais um conceito abstrato. Tinha um rosto, ou melhor, a falta dele, manifestado em uma pilha crescente de cartas com timbres corporativos que chegavam semanalmente. Cada envelope era um golpe, um lembrete frio e impessoal de que a batalha estava sendo perdida não em um confronto aberto, mas em uma guerra de atrito legal que estava drenando a última centelha de luta de Sr. Abel. Elias via o fardo nos ombros curvados do velho, na maneira como suas mãos, antes tão firmes nos instrumentos, agora tremiam ao abrir o correio. Ele não podia mais ir embora. Esta era a sua luta agora. Uma manhã, o silêncio em Aurora Creek era diferente. Não era a quietude pacífica antes do amanhecer, mas um silêncio pesado, vazio. A chaminé da loja de música não soltava fumaça. A luz da janela da frente permanecia apagada. Com um nó de pressentimento se apertando em seu estômago, Elias bateu na porta, primeiro suavemente, depois com mais força. Sombra choramingou ao seu lado, o focinho pressionado na fresta. Não houve resposta. Elias encontrou a porta dos fundos destrancada e entrou em um silêncio que era absoluto. Sr. Abel havia partido em seu sono, pacificamente, em sua poltrona favorita, com um livro de partituras aberto no colo. A cidade inteira lamentou, um luto coletivo que pairou sobre as ruas como um nevoeiro. No pequeno funeral, Elias ficou para trás, um estranho entre famílias que se conheciam há gerações, mas sentindo a perda de forma tão aguda quanto qualquer um deles. O advogado da cidade, um homem bom, mas sobrecarregado, entregou a Elias um envelope. Era o testamento de Abel. Nele, uma única e simples instrução: que Elias cuidasse da loja, organizasse seus pertences e garantisse que seus instrumentos encontrassem bons lares. Não era uma ordem, mas um pedido de confiança, o último gesto de um mentor para seu pupilo improvável. Elias aceitou, sentindo o peso daquela chave em sua palma como se fosse o peso de uma vida inteira. Nos dias que se seguiram, a melodia eterna tornou-se o universo de Elias. Ele se movia por entre as sombras e os feixes de luz empoeirados que cortavam o ar, um guardião silencioso de um santuário abandonado. O trabalho era metódico, uma tarefa que sua mente treinada para a disciplina conseguia processar, catalogar, limpar, organizar. Mas era mais do que isso. Cada objeto que ele tocava era um fragmento da alma de Sr. Abel e da própria cidade.
Ele passava os dedos sobre a madeira lisa de um violoncelo, sentindo as pequenas marcas e arranhões como se fossem cicatrizes de batalhas cravadas em salas de concerto e em recitais escolares. O cheiro do lugar era uma sinfonia própria. A fragrância acentuada e doce da resina de pinho, o aroma seco e papiráceo de partituras centenárias, o cheiro fraco de cera de abelha usada para polir a madeira e o toque metálico e frio das cordas de latão. Era o perfume da dedicação, do tempo e da arte. Ele abria caixas de violino forradas de veludo e o ar que saía parecia conter o último suspiro de uma música tocada décadas atrás. As paredes estavam forradas não apenas com instrumentos, mas com fotografias amareladas de gerações de moradores de Aurora Creek, cada um segurando um violão ou uma flauta, seus rostos congelados em momentos de orgulho e alegria. Elias começou a reconhecer os sobrenomes, conectando os rostos nas fotos com os donos das lojas que ele via todos os dias. Ele não estava apenas limpando uma loja, estava desenterrando as raízes de uma comunidade inteira. O chão de madeira rangia sob suas botas, cada passo um eco no vasto silêncio, um som que parecia amplificar sua solidão e o tamanho da tarefa que tinha pela frente. Ele encontrou pilhas de livros contábeis, as entradas escritas com a caligrafia elegante de Abel, detalhando cada reparo, cada venda, cada ato de caridade silencioso. Os livros não eram apenas registros financeiros, eram o diário da bondade de um homem. Em meio à poeira e ao silêncio, Elias sentiu uma conexão profunda com o velho que mal conhecera, um respeito que transcendia a amizade e se tornava um senso de dever filial. Ele estava em solo sagrado, o guardião de um legado muito maior do que meros objetos. Era a memória tangível de um lugar, a prova física de que a vida ali tinha um ritmo, uma melodia, que a Quantum Holdings, com sua visão estéril de progresso, jamais poderia compreender ou replicar. Foi então que o som quebrou seu devaneio. Não era uma nota musical, mas o som rítmico e insistente de garras arranhando madeira. Sombra. O cão estava atrás do balcão principal, uma área que Elias ainda não havia limpado. Ele não estava arranhando aleatoriamente, suas patas dianteiras se concentravam em uma única tábua do assoalho, olhando para Elias com uma intensidade que beirava a comunicação. Elias se aproximou, ajoelhando-se ao lado de seu companheiro. O que foi, garoto? Sombra latiu uma vez, baixo e urgente, e voltou a arranhar a madeira. Intrigado, Elias examinou a tábua. Parecia idêntica às outras, escura e gasta pelo tempo. Mas quando ele a pressionou, sentiu um leve ceder, uma folga que não deveria estar ali. Usando a ponta de uma chave de fenda que encontrou na bancada de trabalho de Abel, ele forçou a borda da tábua. Com um gemido de madeira velha, ela se soltou. Abaixo, no pequeno espaço escuro, havia um compartimento secreto. E dentro dele, envolta em um pano de vela encerado, estava uma caixa de metal retangular, manchada pela idade, mas sem ferrugem. Com o coração batendo um pouco mais rápido, Elias levantou a caixa. Era pesada, substancial. Ele a colocou no balcão, a poeira subindo em uma pequena nuvem sob a luz. Suas mãos, firmes mesmo em meio à antecipação, abriram o fecho de metal enferrujado. A tampa se abriu com um clique metálico. Lá dentro, repousando sobre um leito de veludo desbotado, não havia ouro nem joias. Havia algo muito mais precioso. Um maço de documentos amarelados, amarrados com uma fita de seda vermelha desbotada. No topo, com uma caligrafia ornamentada e uma tinta que havia desbotado para um marrom suave, estava a carta de fundação original de Aurora Creek. E sob ela, a escritura da terra, com um selo de cera oficial que, embora rachado, ainda era claramente visível, declarando toda a rua principal como um patrimônio comunitário protegido, intocável por qualquer empreendimento comercial. A manhã seguinte, encontrou Elias não com a hesitação de um homem incerto, mas com a clareza de um soldado a quem foi entregue um mapa do campo de batalha. O peso da caixa de metal em suas mãos era mais do que o de simples latão e papel. Era o peso de um século de vidas, de promessas feitas e esquecidas. Ele sabia que aqueles documentos eram uma arma, mas uma arma inútil se mantida em segredo. Uma verdade só tem poder quando é compartilhada.
Com sombra a seu lado, um guardião silencioso cuja presença era uma fonte de força calma, Elias caminhou pelas ruas ainda adormecidas de Aurora Creek em direção ao único lugar que poderia servir como quartel-general para a batalha que se aproximava, a prefeitura. Ele não pediu permissão, ele simplesmente afixou um aviso, escrito em sua caligrafia precisa e sem floreios, no quadro de avisos da comunidade. Reunião de todos os moradores, hoje ao entardecer. Trata-se do futuro de Aurora Creek. As palavras eram poucas, mas carregavam uma urgência que se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. O ceticismo era uma névoa espessa que pairava no ar da noite quando a sala de reuniões da prefeitura se encheu. Os rostos que olhavam para Elias eram máscaras de exaustão e desconfiança. Eram fazendeiros com mãos calejadas, lojistas com os ombros curvados pelo peso de dívidas crescentes, famílias que viam suas raízes sendo ameaçadas por uma força invisível e todo-poderosa. Eles já haviam visto falsas esperanças antes, tinham ouvido promessas de políticos e advogados, apenas para ver-as se dissolverem como açúcar na chuva. E agora, um estranho, um andarilho que mal conheciam, estava de pé diante deles, prometendo uma salvação que parecia impossível. Elias permaneceu diante deles, não em um pódio, mas no mesmo nível, a caixa de metal descansando sobre uma mesa de madeira simples. A sala cheirava a lã molhada, café requentado e ao desespero coletivo de um povo encurralado. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando um brilho pálido e doente sobre as paredes com painéis de madeira e as fotografias desbotadas dos prefeitos anteriores. Para Elias, aquele ambiente era tão familiar quanto uma tenda de comando antes de uma ofensiva. Ele via a geometria do medo na sala, os grupos fechados, as posturas defensivas, os olhares que se desviavam para o chão. Sua mente militar, treinada para avaliar terrenos e disposições de tropas, analisava a comunidade não como uma multidão, mas como uma unidade desmoralizada precisando de um plano de batalha. Ele não sentia o nervosismo de um orador, mas a responsabilidade de um comandante. Cada rosto na multidão era um soldado em sua nova e relutante companhia, e ele devia a eles uma estratégia, não apenas palavras vazias. Ele sentiu o olhar de todos sobre si, um peso físico, uma mistura de súplica e dúvida. Eles não precisavam de um herói, precisavam de um líder. Precisavam de uma estrutura em meio ao caos que a Quantum Holdings havia semeado. Sua voz, quando finalmente falou, não foi alta, mas cortou o murmúrio ansioso como uma faca. Ele não fez um discurso inflamado. Em vez disso, ele abriu a caixa de metal com um cuidado reverente e, sob a luz fraca, levantou os documentos amarelados. Ele explicou o que eram, sua linguagem direta e factual, desprovida de emoção. Ele leu trechos da carta de fundação, as palavras dos fundadores ecoando como um juramento esquecido. Ele não estava vendendo esperança, estava apresentando inteligência, evidências concretas. Então, ele traçou um plano, sua experiência tática se traduzindo em organização civil. Ele falou sobre disciplina de comunicação, sobre como responder aos representantes da corporação com uma frente unida e silenciosa. Ele propôs a criação de uma árvore telefônica para que as informações pudessem ser disseminadas em minutos, neutralizando a tática de dividir para conquistar. Ele falou sobre a importância de documentar cada interação, cada ameaça velada, transformando a intimidação deles em munição para a causa da cidade. Ele não estava pedindo que lutassem com paus e pedras, mas com a verdade, com a lei e com uma unidade inabalável. Ele estava lhes ensinando a travar uma guerra assimétrica, onde a força moral e a coesão estratégica poderiam derrotar um inimigo muito maior e mais rico. Lentamente ele sentiu a atmosfera na sala mudar. O ceticismo não evaporou, mas começou a dar lugar a uma curiosidade cautelosa. Ele via a centrelha nos olhos de um ferreiro, a postura de uma professora se endireitando, o aperto de mão de um casal de idosos. Ele não estava lhes oferecendo uma vitória fácil, mas uma chance de lutar. E para um povo que pensava já ter perdido, uma chance era tudo. Papéis velhos, uma voz áspera cortou o silêncio. Era o Sr. Thompson, o dono da ferraria, um homem cuja desconfiança era tão sólida quanto o aço que ele forjava. Acha que homens como os da Quantum se importam com papéis velhos? Eles têm exércitos de advogados que podem transformar preto em branco.
Um murmúrio de concordância percorreu a sala. A dúvida, uma vez plantada, era uma erva daninha difícil de arrancar. Elias não se abalou. Ele olhou diretamente para Thompson, reconhecendo a validade de sua preocupação. Você está certo, disse Elias, sua calma desarmando a hostilidade. Sozinhos, estes papéis podem não ser suficientes, mas eles não estão sozinhos, eles têm vocês. A lei protege o que está escrito aqui, mas a lei só tem poder quando as pessoas exigem que ela seja cumprida. Eles contam com o nosso silêncio, com o nosso medo, com a nossa desunião. Ele deu um passo à frente, seu olhar varrendo a sala, encontrando os olhos de cada pessoa que pôde. O plano deles é nos isolar, pressionar um por um até que todos cedam. Nosso plano é simples. Ninguém fala com ele sozinho, ninguém assina nada sozinho, ninguém cede sozinho. Quando eles vierem até a sua porta, você não estará sozinho, a cidade inteira estará com você. Não com gritos ou ameaças, com presença, com silêncio. Mostraremos a eles que a Aurora Creek não é uma coleção de propriedades a serem compradas, é uma comunidade e não está à venda. Um silêncio profundo se instalou na sala. Foi então que a senhora Gable, a bibliotecária da cidade, uma mulher pequena com uma força que desmentia sua aparência frágil, levantou-se. Ele está certo, disse ela, a voz clara e firme. Conhecimento é poder e unidade é nosso escudo. Eu fico com ele. Foi como a primeira pedra que inicia uma avalanche. O ferreiro Thompson olhou para Elias, depois para a senhora Gable e então deu um aceno lento e decidido. Um por um, os moradores de Aurora Creek se levantaram, não em uma explosão de aclamação, mas com uma determinação solene. A esperança havia retornado, não como uma chama bruxulenta, mas como uma brasa que começava a brilhar intensamente. O andarilho se tornara seu general. Nos dias seguintes, a cidade se transformou. A estratégia de Elias foi implementada com precisão militar. Quando os advogados da Quantum Holdings chegaram, esperando encontrar moradores assustados e isolados, foram recebidos por vizinhos silenciosos, parados nas varandas e calçadas, um testemunho mudo de solidariedade. Suas perguntas eram respondidas com um educado: por favor, dirija todas as comunicações ao representante de nossa comunidade. A frustração dos executivos era palpável, suas táticas de intimidação se quebrando contra uma muralha de unidade pacífica. A corporação não era um inimigo que recuava facilmente. A resistência não os fez desistir, apenas os fez mudar de tática. Uma tarde, enquanto Elias ajudava a organizar as assinaturas para uma petição na antiga loja de música, um carro oficial da prefeitura parou do lado de fora. Um jovem funcionário com o rosto pálido entregou um envelope a Elias. Não era uma carta, era uma intimação. Dentro, um documento com o timbre da Quantum Holdings e o selo oficial do Tribunal do Condado anunciava uma audiência pública final e vinculante a ser realizada em uma semana. A linguagem era fria, legalista e arrogante. Eles haviam invocado uma cláusula obscura de desenvolvimento econômico para anular quaisquer proteções históricas. Eles haviam descoberto a resistência e, em vez de recuar, estavam forçando o confronto final, confiantes de que poderiam esmagar a cidade sob o peso de sua máquina legal. A sala de audiências da prefeitura de Aurora Creek não era um tribunal de justiça, mas para Elias parecia um campo de extermínio onde almas eram executadas com palavras em vez de balas. O ar era espesso e rançoso, uma mistura do cheiro de poeira de documentos antigos, do perfume caro dos advogados da Quantum Holdings e do odor sutil, mas inconfundível do medo que emanava dos moradores da cidade. As luzes fluorescentes no teto baixo zumbiam com uma monotonia irritante, lançando um brilho pálido e impiedoso sobre tudo, acentuando as linhas de preocupação nos rostos dos vizinhos de Elias e o brilho presunçoso nos rostos dos adversários. Ele estava sentado na última fila, com Sombra deitado calmamente a seus pés. A presença do cão, uma ilha de tranquilidade em um oceano de ansiedade. De sua posição, Elias tinha uma visão tática de toda a sala. Ele observava o painel do Conselho Municipal, 3 homens e 2 mulheres que pareciam pequenos e sobrecarregados atrás de sua enorme mesa de carvalho, seus rostos uma mistura de impotência e resignação. Em frente a eles, o advogado principal da Quantum, um homem chamado Sterling, movia-se com a confiança predatória de um tubarão em um aquário. Seu terno era impecavelmente cortado. Seu relógio de ouro brilhava a cada gesto calculado. E seu sorriso nunca alcançava seus olhos frios e calculistas. Ele estava flanqueado por uma equipe de assistentes que se moviam com uma eficiência silenciosa, distribuindo pastas e ajustando um projetor que exibia gráficos e projeções financeiras complexas na parede.
Era uma demonstração de poder, projetada para intimidar e confundir. Elias reconheceu a tática: choque e pavor. Sobrecarregar o oponente com uma demonstração esmagadora de recursos até que a resistência parecesse fútil. Ele via o efeito nos rostos ao seu redor. O Sr. Thompson, o ferreiro, que havia se mostrado tão desafiador na reunião, agora estava com os ombros caídos, seu olhar fixo no chão. A Sra. Gable, a bibliotecária, segurava um lenço nas mãos, torcendo-o incessantemente. Eles não eram soldados. Eram pessoas comuns e estavam sendo sistematicamente desmoralizados. Elias sentiu uma raiva fria e controlada se assentar em seu peito. Ele já tinha visto esse tipo de arrogância antes, em senhores da guerra e oficiais corruptos em terras distantes. A crença de que o poder lhes dava o direito de tomar o que quisessem, de que as vidas comuns eram meros obstáculos em seu caminho para o lucro. A caixa de metal descansava em seu colo, fria contra suas mãos. Era discreta, quase insignificante em meio à ostentação de poder da corporação. Mas Elias sabia que o peso da verdade era maior que o do ouro. Ele não sentia nervosismo, apenas uma clareza absoluta de propósito. Ele era um sentinela em seu posto, esperando o momento certo para agir. E assim, como os dados demonstram conclusivamente, disse Sterling, sua voz ressoando com uma autoridade ensaiada, o projeto da Quantum Holdings não é apenas uma melhoria, mas uma necessidade econômica para a sobrevivência de Aurora Creek. Falamos de empregos, de crescimento, de um futuro próspero. Ele gesticulou em direção à tela, onde um render arquitetônico mostrava um complexo de lojas de vidro e aço no lugar da rua principal. Entendemos o apego sentimental ao passado, ele continuou, com um tom condescendente. Mas o sentimentalismo não paga as contas. A lei de desenvolvimento eminentemente permite a aquisição de propriedades para o bem maior da comunidade. O prefeito, um homem de rosto cansado, pigarreou. Senhor Sterling, recebemos uma petição e há preocupações sobre o status histórico. Sterling sorriu, um flash de dentes brancos. Status histórico? Com todo respeito, prefeito, histórico não pode ser um sinônimo de estagnado. Nossos peritos legais revisaram todos os registros existentes. Não há nenhuma designação legal que impeça este projeto. São apenas edifícios antigos. A palavra apenas pairou no ar, um insulto que atingiu cada pessoa na sala. A derrota parecia completa, selada por jargões legais e desprezo corporativo. Foi então que Elias se levantou. O movimento foi silencioso, mas atraiu todos os olhares. Ele caminhou pelo corredor, sombra se levantando e seguindo-o em perfeita sincronia. Ele não olhou para Sterling nem para o conselho. Ele caminhou até a mesa em frente ao projetor. Com licença, disse Elias, sua voz calma, mas preenchendo o silêncio atônito. Sterling se virou, irritado. O período para comentários públicos acabou. Quem é você? Elias o ignorou. Ele colocou a velha caixa de metal na mesa e a abriu. Com um cuidado que beirava a reverência, ele retirou os documentos amarelados. Ele não disse uma palavra, enquanto substituía a transparência corporativa no projetor pelo frágil e antigo pedaço de pergaminho. A caligrafia ornamental dos fundadores da cidade inundou a parede, ofuscando os gráficos de lucro. Isto, disse Elias, finalmente olhando para o conselho, sua voz firme como uma rocha, não é um registro existente. É o registro original, a carta de fundação de Aurora Creek, datada de 1887. Um murmúrio percorreu a sala. Elias pegou o segundo documento, e este é a escritura da terra original, registrada e selada pelo Estado. Gostaria de ler a cláusula 4 para todos vocês. Seu dedo traçou a linha de tinta desbotada. Sua voz não vacilou. Que a rua aqui designada como Coração da Aurora, desde a ferraria até a casa de oração, seja para sempre mantida como um patrimônio comunitário, um santuário para o comércio local, a reunião e o espírito de nosso povo. Nenhuma entidade singular, corporativa ou privada poderá jamais dissolver esta propriedade coletiva para ganho próprio, pois ela pertence não a um, mas a todos, para sempre. Ele baixou o papel. O silêncio na sala era absoluto, profundo, pesado. Seus peritos legais, Elias disse, olhando diretamente para Sterling pela primeira vez, não encontraram este documento porque nunca tiveram a intenção de procurar.
Vocês não estavam realizando a devida diligência, estavam planejando uma fraude. O rosto de Sterling passou do vermelho da raiva para o branco do choque. Ele gaguejou, mas nenhuma palavra saiu. Sua armadura de arrogância havia sido perfurada, não por um argumento legal complexo, mas por uma verdade simples e inegável. O silêncio foi quebrado por um único som, alguém batendo palmas. Depois outro, e outro. Em segundos, toda a sala estava de pé, o som de aplausos e vivas ecoando como um trovão, uma onda catártica de alívio, alegria e orgulho que varreu a derrota e o desânimo. Os advogados da Quantum, expostos e humilhados, recolheram apressadamente seus pertences em meio ao barulho da celebração e saíram da sala, suas figuras esguias desaparecendo como sombras ao amanhecer. A vitória não foi apenas legal, foi moral. A verdade, guardada por um velho gentil e descoberta por um estranho silencioso, havia prevalecido. Aurora Creek estava salva. A poeira da batalha assentou-se não com um estrondo, mas com o suspiro coletivo de uma cidade que tinha voltado a respirar. A vitória na prefeitura não foi celebrada com desfiles, mas com apertos de mão firmes, com sorrisos cansados que finalmente alcançavam os olhos e com a retomada silenciosa e grata da vida cotidiana. Para Elias, o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o vazio da estrada aberta ou a quietude tensa antes de uma missão. Era uma paz cheia, uma quietude que continha os ecos da coragem e da comunidade. Ele se viu em uma encruzilhada que não era de asfalto, mas de alma. O caminho que o levara até ali, a longa e sinuosa estrada de sua fuga, continuava visível no horizonte, um convite cinzento para o nada que ele tanto buscara. A mochila, sua companheira constante, estava encostada na parede do pequeno quarto que alugara, um símbolo de uma vida de transitoriedade que ele poderia retomar a qualquer momento. Ninguém o prenderia ali. Sua tarefa estava cumprida. Ele era livre para partir, para se dissolver de volta na paisagem, para se tornar mais uma vez um fantasma. Mas, pela primeira vez em uma década, a estrada não o chamava. Em vez disso, ele sentia a atração gravitacional daquela pequena cidade, a força invisível mas poderosa dos laços que havia forjado. Ele pensou no rosto de Sr. Abel, na confiança que o velho depositara nele. Pensou nos rostos dos moradores na prefeitura, como o medo se transformara em determinação por causa de uma verdade que ele ajudara a desenterrar. Aquelas pessoas não eram mais estranhas, eram sua guarnição. E aquele vale não era mais um ponto no mapa, era um posto que ele ajudou a defender. Uma semana depois, o advogado da cidade o encontrou na soleira de A Melodia Eterna. Ele segurava um envelope simples. "O testamento do Sr. Abel", disse o advogado, com uma voz suave. "É muito curto, ele queria que fosse simples." Elias abriu o envelope. Dentro, uma única folha de papel, com a caligrafia elegante e tremida de seu mentor. "Para Elias", dizia a nota, "o homem que ouviu a música da nossa cidade quando ela mais precisava. Um guardião precisa de um posto para vigiar. Que este seja o seu. A loja e tudo o que há nela agora pertencem a você. Mantenha a melodia viva." As chaves da loja estavam presas ao papel com um clipe. Elas pareciam pesadas na mão de Elias, mais pesadas do que qualquer rifle que ele já carregara. Ele olhou para a fachada de madeira, para a placa que balançava suavemente ao vento, para a sombra sentado na soleira, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele olhou para a estrada que saía da cidade, depois de volta para a porta. O andarilho e o guardião travaram uma última e silenciosa batalha dentro dele. Lentamente, com a solenidade de um juramento, Elias inseriu a chave na fechadura. O clique do mecanismo soou como um ponto final em sua longa jornada. Ele entrou, virou a pequena placa de madeira na porta de "fechado" para "aberto" e soube, com uma certeza que nunca sentira antes, que finalmente havia chegado em casa. Os anos que se seguiram transformaram Aurora Creek não em sua aparência, mas em sua essência. A vitória sobre a Quantum Holdings não foi apenas a preservação de edifícios antigos, foi o renascimento de um espírito comunitário que jazia adormecido sobre o peso do medo e da resignação.
A rua principal, antes ameaçada de se tornar um monumento ao concreto e ao comércio impessoal, floresceu em algo ainda mais vibrante do que antes. As fachadas das lojas foram restauradas com um cuidado amoroso, não para se parecerem novas, mas para orgulhosamente exibirem sua idade e sua história. O som de martelos consertando telhados e o cheiro de tinta fresca mesclavam-se ao aroma familiar de pão assando e café moído. A cidade não apenas sobreviveu, ela prosperou, alimentada por um renovado senso de orgulho e propriedade coletiva. No centro de tudo isso, como o coração pulsante que bombeava vida para as artérias da comunidade, estava a melodia eterna. Sob a tutela silenciosa de Elias, a loja se tornou muito mais do que um lugar para comprar cordas de violão ou afinar um piano. Tornou-se um santuário. As tardes eram preenchidas com os sons hesitantes, mas esperançosos, de crianças aprendendo seus primeiros acordes, suas risadas ecoando entre os violões antigos. As noites de inverno eram aquecidas por recitais improvisados, onde os moradores se reuniam não como clientes, mas como família, compartilhando música, histórias e o calor de uma lareira crepitante. Elias, o homem que chegava buscando silêncio, encontrou sua paz no meio daquela sinfonia de vida. Suas mãos, que já haviam sido treinadas para a precisão letal, descobriram uma nova forma de destreza na delicada arte de reparar a ponte de um violino ou substituir as cravelhas de uma viola. Ele se movia pela loja com uma calma que não era mais a quietude de um homem assombrado, mas a tranquilidade de um homem que encontrou seu lugar no mundo. Ele raramente falava muito, mas sua presença era uma força constante e tranquilizadora. Ele era o guardião silencioso, o pilar sobre o qual a comunidade reconstruiu sua confiança. Os fantasmas da guerra não haviam desaparecido completamente, mas suas vozes agora eram sussurros distantes, abafados pela melodia de uma escala de piano ou pelo som de uma criança dominando sua primeira canção. Sombra, agora com o focinho grisalho e os movimentos mais lentos, passava os dias dormindo em um tapete de lã perto da janela da frente, levantando a cabeça ocasionalmente para saudar um rosto familiar com um abanar de cauda. Ele também havia encontrado sua paz, seu dever de sentinela cumprido não em um deserto árido, mas no calor de um lar. Elias não se tornou um herói no sentido tradicional, não havia estátuas em sua homenagem ou discursos em seu nome. Sua redenção foi mais silenciosa, mais profunda. Foi encontrada na gratidão silenciosa nos olhos de um pai cuja filha ele ensinou a tocar flauta, no aceno de cabeça respeitoso do ferreiro ao passar pela loja, no simples e profundo conhecimento de que ele pertencia àquele lugar, não por nascimento, mas por escolha e por honra. Ele havia chegado a Aurora Creek procurando um lugar para se perder, e em vez disso, encontrou um lugar onde finalmente pode ser encontrado. Ao cair da noite, Elias trancou a porta da frente de A Melodia Eterna. A luz da lua banhava a rua silenciosa, lançando um brilho prateado sobre os paralelepípedos. Ele ficou por um momento na soleira, o ar frio em seus pulmões, ouvindo a quietude da cidade adormecida. Sombra encostou a cabeça em sua perna, um gesto familiar de lealdade inabalável. Elias colocou a mão sobre a cabeça do cão, sentindo a calma profunda e ininterrupta de um homem em paz. O guerreiro havia encontrado seu descanso, não no fim da vida, mas no seu pleno florescimento. A história de Elias e Aurora Creek nos lembra que um único ato de coragem pode reacender a esperança de muitos. Ela nos ensina que o verdadeiro lar não é um lugar no mapa, mas um lugar no coração onde encontramos propósito e pertencimento. Quantas vezes vemos uma injustiça e desviamos o olhar, acreditando que não temos poder para mudar as coisas? E com que frequência subestimamos a força que reside na unidade, na comunidade e na defesa de um legado que nos foi confiado? O maior heroísmo muitas vezes não está em lutar em batalhas distantes, mas em defender a beleza e a bondade em nosso próprio quintal. Que possamos encontrar a coragem de ser os guardiões de nossas próprias melodias. Se a jornada de Elias o inspirou, curta e compartilhe esta parábola de redenção e propósito.